Muito boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa tarde, sim. Muito bem. Como é que vocês estão? Já está gravando, hein? Cuidado com o que vocês vão falar. Tô brincando. Como é que vocês estão? Me contem. Começar pela Judite. Judite faz tempo que eu não vejo. Tudo bem, Tudo Judite? bem, tudo. Estou a recuperar de uma gripe que me apanhou assim. Mas sim, mas está tudo bem. Que bom. Como foram as férias de agosto? Foram, 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 foram grandes este ano. Foram grandes, né? Foram grandes. Verdade. Foram grandes e parece que já foi há muito tempo, na verdade foram há 2 semanas, mas sim. Quase que já estamos fartos de férias, né? É isso mesmo, por isso é que foram, porque já É. prolongou-se tanto. E a Anabela Reis, como está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Que bom. A Catarina apareceu também. Tudo bem, Catarina? Olá, está tudo bem, obrigada. Também estou a Que bom. recuperar de uma constipação, uma gripe, não faço a menor ideia, mas está tudo. Ah, que bom. E como é que tá aí a temperatura? Eu tô, nesse exato momento, eu tô em Portugal. Vim passar o fim de semana aqui. Tô na região de Esposende. Tá Em, friozinho aqui. em Gaia está calor, está muito Tá calor. calor, tipo 30 e tal graus? Perto de 30, acho eu. Ai, que bom. Está calor. Ok. Vamos ver quem mais. A Denise, boa tarde. Tem alguns que eu não me recordo ou não conhecia ainda. Deixa eu ver quem mais aqui. Fernando Romba. Ok. Gente, então vamos direto para a conferência. Só antes eu quero dar um recado, retomar aqui um aviso importante para quem perdeu as conferências anteriores, ou de qualquer forma para reforçar, que nós estamos começando um novo projeto de uma nova turma do curso de Gnoses, e, como vocês sabem, nós somos uma associação sem fins lucrativos, portanto, todos os nossos projetos são sempre financiados e sustentados, né, vamos dizer assim, pelas colaborações espontâneas dos próprios associados, membros da associação e de pessoas de bom coração, pessoas que fazem a sua doação para uma grande causa, né? E estamos, portanto, com a possibilidade de aceitar novas contribuições de todos os que estejam possibilidades e interesse também para o nosso novo projeto de primeira Câmara, de modo que possamos chegar a todas as pessoas que desejam, né, do fundo do coração, fazer um trabalho espiritual e receber a divina gnose, a gente poderia dizer. Então, é uma forma de sacrifício pela humanidade. Alguns não encontram outras formas, às vezes não tem tempo ou outra forma, por isso a gente sempre abre também essa possibilidade para todas as pessoas que queiram contribuir de alguma forma. Então, estão abertas as possibilidades de contribuições para para as novas divulgações que nós estamos fazendo, tá bem? Só para reforçar o pedido. Ok, Denise, muito obrigado pela sua contribuição. Cada pequena contribuição é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Eu vi que a Maria Duarte entrou agora também. Seja muito bem-vinda. Muito bom revê-la. Revê-los a todos, né? Então, ora bem, eu já compartilhei aqui, eu vou agora buscar fazer a apresentação, propriamente dita. Vocês estão vendo o Zoom, a tela cheia, certo? Muito bem. Então, só tomar uma aguinha aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Christian, talvez tenha alguma pessoa aqui que ainda não assistiu nenhuma conferência desta pessoa que está a vos falar. Então, hoje eu fui convidado pelo Alexandre para ministrar uma conferência hoje para vocês, e coincidiu que eu tenho a disponibilidade hoje, porque vim passar o fim de semana
em Portugal e tem condições de tempo e até de local para isso. Então, eu fiquei sabendo, recebi uma ótima notícia de que vocês já estão na fase preparatória para a segunda Câmara, ou seja, vocês já fizeram todo o curso de gnoses a nível de primeira Câmara, ou seja, vocês estão naquilo que a gente chama de ponte. Vocês estão, imaginem, nós temos um continente e temos, por exemplo, uma ilha, né? A pessoa está transitando do continente para a ilha, por exemplo, ela tem que cruzar algo que não é nem terra, né? E que não é mar, mas que é algo intermediário, e é uma ponte. A gente faz essa analogia com a ponte. Ou seja, vocês já concluíram a primeira Câmara, mas ainda vocês não estão na segunda Câmara. Então, vocês estão numa fase de transição. E essa fase ela é muito importante, porque cada pessoa tem que se preparar psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, para o que vem a seguir, que é o desconhecido. Ninguém sabe, quem não foi iniciado, ou seja, quem não passou por um ritual de iniciação, não sabe o que está do outro lado da porta, que está fechada para nós ainda, todavia. Então, é um mistério, sim, a iniciação é sempre um mistério, é sempre representada mediante elementos ocultos, vamos dizer assim, porque são dramas cósmicos que são revelados aí, e se fossem ditos previamente, se perderia esse mistério, né? E também não seria novidade para a pessoa, soaria como algo muito repetitivo também. Então, se a pessoa reflete sobre tudo que foi a própria primeira Câmara, ela já tem elementos ali para entender o que pode ser a segunda Câmara. Mas, todavia, ainda é um elemento esotérico, um elemento oculto, né? Em todas as grandes escolas iniciáticas da antiguidade, todo neófito, todo candidato a iniciado tinha que passar por duras provas somente para ser aceite na ordem, para ser aceite em uma escola esotérica. Mas eram provas muito duras mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Entre os egípcios, dizem os grandes mestres, que era em alguns casos, o neófito tinha que nadar em um poço cheio de crocodilos e tinha que sobreviver, né? Não, graças a Deus, não existe nada disso. Não precisam ter medo. Não existe nada disso a nível de segunda Câmara. Nada que nos ponha em risco, nem nada. Somente são elementos simbólicos que devem ficar registrados na memória do neófito. E esses elementos vão ficar, de alguma forma, registrados na memória das pessoas. E é uma fase de transição também. É uma fase, a gente poderia dizer, transição de uma vida... vamos usar uma palavra aqui de Mircea Eliade, que foi um grande historiador das religiões. Ele dizia que existe o sagrado e o profano. O profano, a própria palavra profano, né? Estamos refletindo aqui, antes de começar a conferência, né? O que é o profano? Fanum significa templo. O profano é aquele que está antes do templo, aquele que ainda não adentrou ao templo. Ou seja, aquele que ainda não foi iniciado e, portanto, não foi lhe revelado os mistérios da iniciação, os mistérios mais esotéricos, vamos dizer assim, que são sempre elementos transcendentais e universais em todas as grandes escolas de mistérios. Então, a iniciação, a gente poderia dizer que é uma transição de um estado profano para um estado fano, né? Profano, fano, templo, né? Ou seja, é a adentrada aos mistérios, propriamente dito. Portanto, é a transição do estado de uma vida, de uma pessoa, de um estado profano para um estado sagrado, vamos dizer assim. Ou seja, a partir daí, possivelmente, essa pessoa ela tem a possibilidade de ver as coisas de uma forma totalmente diferente, se ela tiver a compreensão e se ela tiver a capacidade de colocar em prática todos os ensinamentos que lhes foram dados a nível de primeira Câmara. E, por experiência, eu posso falar para vocês que, se a pessoa leva a sério, a vida dessa pessoa, desse neófito, vai mudar radicalmente.
isso não quer dizer que a vida vai ser uma maravilha, que não haverá desafios, que não haverá problemas, que não haverá dores, sofrimentos, etc. Não estamos dizendo isso, não estamos prometendo isso, porque vocês sabem, existe o karma, existe o destino de cada um, existem as situações materiais do mundo, propriamente dito, e cada vez são mais difíceis. E a única diferença é que, ou a grande diferença, é que uma pessoa que foi iniciada em uma escola esotérica e que está levando a sério esse trabalho espiritual dentro dessa escola e está praticando esses ensinamentos de todas as grandes ordens, de todas as grandes escolas de mistério, de todas as grandes religiões, essa pessoa, ela tem direito, certos privilégios espirituais, vamos falar assim. Uma pessoa que não está fazendo trabalho espiritual nenhum, ela está sendo regida por leis inferiores do karma, vamos dizer assim. A pessoa pode sofrer um acidente a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa a ela, porque de alguma forma ela não está comprometida a seguir os mistérios das leis mais transcendentais do universo. Portanto, ela está sendo regida por leis mais inferiores da natureza, inclusive. Mas uma pessoa que leva a sério esses ensinamentos, ela tem o direito, inclusive, de negociar o karma. Então, às vezes uma pessoa tem um karma de outras vidas, né? Por exemplo, que é uma pessoa que se suicidou em outras vidas. Uma pessoa que se suicidou em outras vidas, dizem os mestres, em uma vida posterior, quando tudo estiver correndo super bem, quando ela estiver no ápice da sua vida material, espiritual, ela tem que desencarnar. Ela vai morrer no momento do ápice da sua vida posterior, para que ela aprenda a valorizar a vida. Então, uma pessoa que seja um iniciado, esteja fazendo um trabalho sério, ela pode negociar isso, ela pode mudar o seu destino. É como se fosse, a gente sempre faz essa analogia, né? Como se fosse uma pessoa que faz um concurso público e consegue um cargo público no Estado, por exemplo. Ela tem certas regalias. Se ela quiser um empréstimo, alguma coisa, para ela é muito mais fácil, etc. Ou seja, é mais fácil negociar, é mais fácil muita coisa. Mas não quer dizer que é mais fácil no sentido que não é exigente, porque as exigências são muito grandes. Porque o iniciado, ele tem que estar também buscando seguir os princípios dessa escola, para que ela seja, de alguma forma, protegida pela lei divina, vamos dizer assim. Então, somente algumas reflexões aqui iniciais sobre o que é a iniciação, né? O que seria essa transição da primeira para a segunda câmara. É uma fase muito importante, porque a gente tem que refletir sobre a primeira câmara em geral, a gente tem que refletir sobre qual é o sentido da nossa própria vida, se queremos ter uma vida comum e corrente, ou se realmente queremos fazer algo por nós mesmos, né? Um trabalho espiritual voltado para nós mesmos, não é para ninguém. Não estamos entrando ali por outras pessoas, né? E é isso. Essa conferência ela é muito especial porque eu diria que somente os grandes iniciados e os grandes esoteristas é que tiveram acesso a esses mistérios do Cristo. Por quê? Apesar de nós termos sido educados em uma cultura cristã, né, ocidental, né, sobretudo da Igreja Católica Romana, os mistérios crísticos não nos foram revelados, porque são mistérios, né? São para iniciados, para pessoas que realmente querem fazer um trabalho espiritual e que não são coisas fáceis de se compreender. Então, para o povo em geral, o próprio Mestre Jesus dava ensinamentos esotéricos. Ele falava por parábolas, ele falava por rodeios, ele não ia direto ao ponto. Ele nunca ensinava alguém diretamente e nunca falava mais do que a pessoa seria capaz de compreender. Então, o próprio Cristo em si é um mistério. Não é uma coisa fácil de se entender o que é o Cristo. Então, a gente vai refletir nessa conferência sobre o que é, de fato, o Cristo. Tá bem? Alguns de vocês já se perguntaram sobre o que seria, em que consistiria os mistérios do Sagrado Coração de Jesus? Né? Porque eu fui criado cristão também, como muitos de vocês, e minha mãe era muito devota também, meu pai também eram católicos, assim,
até dogmáticos, né? Mas uma coisa que eu achava bonita e sempre me chamou a atenção, né? A adoração ao Sagrado Coração de Jesus é ao Sagrado Coração de Maria, né? E essa imagem sempre me impactou muito, porque temos a imagem de Jesus, do grande mestre, com a saudação gnóstica, né? Se a gente observa esse símbolo aqui, é uma saudação gnóstica porque ela além de apontar para o número 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A gente não está vendo aqui o resto, né? Mas tem 3 para cima e 2 para baixo. O que pode ser isso? 3 para cima, 2 para baixo. O que lembra isso? Vamos ver se vocês têm alguma sugestão. Lembra alguma coisa? Os elementos. Os elementos, os 4 elementos e mais o éter, sim, certo. O número 5, né? Mas Sim. mais do que isso, é o pentagrama, né? 3 para cima e 2 para baixo. É o pentagrama esotérico mesmo. Ou seja, que o próprio Mestre Samael falava que o homem é um pentagrama em si mesmo. Porque o número 5 está presente em nós. Nós temos 5 dedos na mão, nós temos 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Temos muito desse número dentro de nós. Então, é um elemento, inclusive, de proteção, né? Uma pessoa, se ela fizer conscientemente isso no plano astral, ela pode afugentar uma força negativa, né? Mas está aí representado, ok, estamos falando de um símbolo aí. Mas o que mais chama atenção nessa imagem é que, no caso, o grande mestre, ele está apontando para o coração, e o coração ardente, pegando fogo, né? Ou seja, ele está chamando alguma coisa, né? Está chamando a atenção para alguma coisa relativa ao nosso coração, certo? Vamos falar um pouco disso hoje. Mas outra reflexão aqui, antes de começarmos a conferência. Vocês veem alguma semelhança entre todas essas figuras históricas e mitológicas? Aulus, mitologia egípcia. Mitra, mitologia persa. Krishna, cultura hindu. Dioniso, né, Dionysus, na cultura helênica, grega. Jesus já ouvimos falar. Apolônios de Tiana, que foi um grande alquimista também. Alguma semelhança entre eles? Aparentemente não, né? Mas todos eles ressuscitaram. Se vocês vão ver a mitologia, todos eles ressuscitaram também. Tiveram coisas muito incomuns, inclusive, muitos deles são referidos que nasceram no dia 25 de dezembro também. Bom, então vamos falar sobre o que é de fato o Cristo. Cristo, a palavra Cristo, né? Em sua origem etimológica, ou seja, a origem da palavra, do termo, vem do grego Christos, significa fogo. Ou também Christus, que significa peixe, ou também o ungido. Então, quando dizem Jesus, o Cristo, Yeshua, né, em hebraico, em aramaico, né, era o nome dele, primeiro nome. Mas o título que era dado a ele é que ele era o Cristo. Mas tem muitas pessoas pensam que Cristo é como se fosse o sobrenome de Jesus. Atribuem mecanicamente a palavra Jesus com Cristo e esquecem o resto. Inclusive que a própria palavra Cristo é muito parecida com a palavra Krishna. Ninguém parava para pensar nessas relações, né? Então, Jesus, o Cristo. Por quê? Porque é um título esotérico, é um título espiritual. Porque ele atingiu esse nível espiritual de Cristo. Mas o que é o Cristo, afinal? Será que é só Jesus que é o Cristo? Algumas referências intrigantes na Bíblia sobre esse aspecto simbólico, né? Por exemplo, a sarça ardente em Êxodos, né? O incêndio em Sinai, por exemplo, também. No livro de Hebreus também, se diz que nosso Deus é um fogo devorador. Como que Deus vai ser um fogo, né? Devorador. Como assim? Aí muitos pensam, o Espírito Santo. Sim, pode ser. Mas, de fato, tem um mistério por trás do fogo. Então, resumidamente,
existem 3 aspectos do Cristo, que é o próprio título da conferência. O Cristo histórico, gravem bem. Eu, se fosse vocês, escreviam bem destacado para vocês nunca esquecer disso. Porque, a nível de segunda câmara, é inaceitável uma pessoa que não sabe a diferença entre esses 3 aspectos. A pessoa tem que entender, porque é um aspecto muito fundamental. Ok? O Cristo histórico, o Cristo íntimo e o Cristo cósmico. Tá bem? Vamos analisar cada um desses aspectos. Vamos começar pelo Cristo íntimo, ok? Íntimo, como a palavra sugere, se refere a algo muito privado, algo que nos é muito familiar, que é algo particular, certo? De fato, o Cristo íntimo é a própria força crística, ou a força ígnea da natureza, vamos dizer assim, e a força de luz, porque Cristo também é luz e fogo, né? Ele é fogo, mas é também luz, símbolo da luz. Eu sou a luz do mundo, e quem crê em mim não andará nas trevas, não é? Jesus não estava falando, quem adorar esta pessoa aqui, de carne e sangue, será salvo. Se todos se prosternarem diante de mim, serão salvos. Será que é isso que ele estava falando? Quem estava falando? Essa também é outra questão interessante. Porque o Cristo é a própria força crística, que é também uma consciência. É algo que está além da mente. É uma energia, é um estado de consciência superior que se gesta dentro do iniciado. É uma força, ok? Algo metafísico, além da física. Né? Mas que se gesta dentro do iniciado e pode se manifestar dentro do iniciado. E essa força, ela se encarrega de todos os nossos processos psicofisiológicos. Como assim? Então, imagine assim, nós temos uma parte humana, certo? Isso daqui, carne, ossos, etc. Temos uma psique, certo? O Cristo é essa força metafísica, é uma força, é uma energia, uma consciência que, como que se apropria da parte psicofisiológica dessa pessoa, na medida em que a pessoa busca encarnar essa força, e essa força é que vai viver dentro desse iniciado. Por isso que muitos iniciados da antiguidade, cristãos, diziam, já não sou eu que vivo aqui, mas é Jesus, ou o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele estava buscando encarnar o amor. E quanto mais se busca encarnar o amor, a luz e a força crística, mais se rejeita o ego. Menos importa o eu, o mim mesmo, o egoísmo. Ou seja, essa ilusão de que somos algo totalmente separado dos outros e que a única coisa que nos importa somos nós mesmos, a nossa felicidade. Que eu esteja bem. A dor dos outros não me afeta. Não é? Ao contrário, toda pessoa que está buscando encarnar a força crística começa a encarnar esses valores dentro de si mesmo, dentro do coração. E essa força vai nascendo dentro do iniciado. E essa pessoa vai adquirindo luz, amor, compreensão, compaixão. Então, dá para se dizer que essa força crística, né, é uma força íntima. É o Cristo que nasce dentro do iniciado como um bebê. Por isso, toda a simbologia do nascimento de Jesus, dos 3 reis magos, da estrela que guiou, né? Tudo isso, desde os antecedentes do nascimento de Jesus, até a sua morte e ressurreição, e depois, né, que temos aí nos manuscritos de Nag Hammadi, tudo isso são narrativas do Cristo. Mas não estamos falando de Jesus somente, estamos falando dessa força crística, que deve ser gestado dentro do iniciado. Portanto, não estamos falando aqui de adorar a pessoa de Jesus, apesar de ser somente, ele foi somente o maior mestre que já pisou na face da terra, só isso. Ele só foi isso, nada mais. Somente o maior mestre que pisou na face da terra. Mas nem por isso ele disse, vós
deveis adorar a mim, porque eu sou o único Salvador. Ele não disse bem isso. Ele disse que ninguém chega ao Pai se não é pelo Filho, pelo Logos. Por quê? Porque, de fato, uma pessoa nunca pode encarnar o seu próprio ser se ela não encarnar a força do Cristo primeiro. Ou seja, sem amor, nada importa. Não estamos falando só do amor, estamos falando de vários aspectos, né? Então, o Cristo é todo esse drama crístico representado na mitologia cristã, estamos falando da mitologia cristã, porque não estamos dizendo para rebaixar as histórias bíblicas, estamos dizendo que o mito é uma narrativa simbólica e real, mas não é literal, é simbólica. A gente não pode mais interpretar, ser mais inocentes em acreditar em tudo ipsis literis, tal como está escrito na Bíblia. A gente não pode mais acreditar nisso, se queremos, de fato, compreender os mistérios crísticos. Por quê? Porque todo drama crístico, estamos falando da figura de Jesus, né, são símbolos do que deve ocorrer dentro do iniciado. Por isso que o próprio grande mestre Jesus disse, e de todos esses milagres que tenho feito, devereis e podereis fazer ainda mais. Ou seja, ele não estava ali para que todo mundo adorasse a ele e se prosternasse ante dele e se tornasse cativo dele, no sentido de que se tornassem presos a esse mestre. Porque nenhum mestre vai querer que os seus discípulos sejam ovelhas cegas, né? Nesse sentido de que um iniciado que não pensa por si mesmo, um iniciado que diz amém para tudo que o mestre fala. Não é nenhum mestre que é isso. O mestre quer ver o progresso dos seus discípulos, quer que eles aprendam e que pensem por si mesmos e que tomem suas decisões por si mesmos, e que sejam decisões sábias, não é? Então, o grande mestre nunca quis isso dos seus discípulos. Ao contrário, ele queria que as pessoas fizessem o mesmo que ele fez. Né? Até mesmo outras passagens, quando fala que Jesus, quando chega uma pessoa, um rico, para ele, fala assim, mestre, eu vi os seus milagres, etc. Reconheço que você és o Messias, o Salvador. Mas o que devo fazer para ser salvo? Ele diz, vá, venda todos os teus bens, tome tua cruz, negue-te a ti mesmo e siga-me. São os 3 fatores de revolução da consciência. Eu não vou dizer o que é, vocês vão ter que pensar agora. Vá, venda todos os teus bens. Isso é um outro aspecto. E é simbólico também. Tome tua cruz, negue-te a ti mesmo e siga-me. Está ali os 3 fatores. Ele falou, ensinou os 3 fatores de revolução da consciência ali. E ele disse, siga-me. Ou seja, faça tudo que eu estou ensinando e siga o mesmo caminho crístico. Ou seja, tudo isso que eu fizer, você vai ter que passar também, se você quiser ser salvo, se você quiser se liberar dessa roda do sofrimento, a roda do samsara, a roda da fortuna, como a gente quiser chamar, né? A roda desse vale de lágrimas, né? Então, o Cristo ele é essa figura espiritual que é gestada dentro do iniciado e que faz os seus trabalhos dentro do iniciado, psicofisiológicos. É Hércules cumprindo os seus trabalhos dentro do iniciado. Vocês vão, na segunda câmara, vocês vão ouvir muito disso, os trabalhos de Hércules. Por quê? Porque tudo, até isso é simbólico. São aspectos do drama crístico que todo iniciado deve fazer. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas cada sede gnóstica, ela leva o nome de um grande mestre, ou de um grande iniciado, ou de uma força da natureza, etc., que tem talvez relação com aquela região, com aquele país, com aquela cidade, etc. E a primeira lumisial, ou sede gnóstica, a gente abriu em Portugal, foi Hércules, lumisial Hércules, há muito tempo atrás já, fazem vários anos, né? Por quê? Porque esse iniciado passou por aqui, de fato foi um grande iniciado que passou, né? E foi fazer os seus trabalhos, se não me engano, na região da Espanha, cruzou ali próximo de Portugal, e foi resgatar os bois de Gerião, né? O 10º trabalho de Hércules, foram lá nas ilhas, né? Nas ilhas que existiam antes da grande inundação, e simbolicamente, pode ser que isso tinha um aspecto físico também, mas os bois de Gerião aí tinha relação com esse aspecto quando ele cruzou esta região. E estava fazendo o seu
percurso espiritual. Ele estava realizando as suas iniciações, né? Ou seja, ele estava passando por provas também, né? Então, ou seja, para encarnar esse Cristo íntimo. Então, o Cristo íntimo, o aspecto geral do Cristo íntimo é um aspecto microcósmico, ou seja, que o Cristo íntimo é gestado dentro do homem, dentro do iniciado. Portanto, um microcosmos. E referente à Cabala, ou às esferas da Cabala, tem relação com Chesed, que é essa esfera aqui. Infelizmente, o símbolo está um pouco ofuscado, era para ser amarelo, mas apareceu ali, está em branco, são 3 círculos aí. Vocês estão conseguindo visualizar, né, na direita ali, Chesed, ok? Então, prosseguindo, o Cristo íntimo ainda, a gente poderia dizer que é o Cristo particular de cada um. Começa a ser gestado na primeira iniciação de mistérios maiores, e somente é encarnado, ou seja, propriamente se expressa plenamente dentro do iniciado na 5ª iniciação de mistérios maiores. Isso a gente vai explicar. Talvez já foi explicado, né? O Alexandre talvez ou outro instrutor que deu a conferência, por exemplo, a iniciação, talvez falou um pouco sobre a diferença entre as iniciações de mistérios maiores e as iniciações de mistérios menores. Só para resumir aqui para vocês um pouco, uma coisa é o rito de iniciação em uma ordem, em uma escola, e outra coisa são as iniciações, que são como que lições espirituais, ok? Então, as iniciações, falando a nível esotérico, gnóstico, são aspectos ou lições esotéricas que cada um deve passar na vida e que tem que triunfar, tem que vencer, tem que ser aprovado nesses eventos que a vida nos põe, que os mestres nos testam, para que a pessoa seja aprovada e ganhe e passe por essa iniciação e avance para uma próxima iniciação. Assim que, retomando, né? Assim como temos 33 vértebras na coluna, temos 33 graus da maçonaria oculta. Não estamos falando da maçonaria física, porque a maçonaria física também tem 33 graus, mas isso é simbólico do que o iniciado deve passar dentro de si mesmo. Ou seja, que, fisicamente falando, se uma pessoa for maçom e ela for lá e fazer as suas monografias, etc., e participar dos eventos e tiver uma boa frequência, etc., ela vai poder progredir. E vai avançar e vai chegar no grau 33. Mas uma pessoa que tem fisicamente o grau 33 não diz quase nada a respeito das iniciações internas, infelizmente. Deveria ser a mesma coisa, mas não é. Na prática, não é. Porque para uma pessoa chegar no grau 33, ela tem que despertar a Kundalini em todas as vértebras da coluna. Imagine-se isso. Não é uma coisa assim tão fácil de se fazer, ok? Só para deixar bem claro. Então, cada iniciação tem também relação com o próprio avanço da força crística dentro do iniciado. E da Kundalini também. Da serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Então, Jesus, o Cristo, qual é a relação do Jesus, o Cristo, com o próprio Cristo, né? O que seria, né? Teria alguma diferença, né? Yeshua ben Pandirá é o Cristo histórico. Ou seja, ele é o símbolo perfeito do que é o Cristo. Porque ele gestou dentro de si mesmo essa força crística e foi o maior mestre, o maior Cristo de todos os Cristos que pisaram a Terra. O ungido mais exaltado que já passou pela Terra. E quando falamos ungido, estamos falando daquele que, citando outra palavra bíblica, né? Aquele que foi batizado pela água e pelo fogo. O que é o batismo da água e o que é o batismo do fogo? Totalmente esotérico, não dá para interpretar literalmente, porque o próprio João Batista, né, quando ele era um grande iniciado, ok? E era um Cristo também, a gente poderia dizer. Um grande iniciado judeu e batizava pela água e iniciava as pessoas também. Mas ele dizia: eu vos batizo pela água. Entretanto, após
Depois de mim, virá aquele que batizará com a água e com o fogo. Ou seja, ele estava dizendo, tem um iniciado que vai ser muito mais exaltado que eu, que vai vir depois. Por quê? Porque eles pertenciam à mesma ordem. E ele já estava sendo preparado. Eles pertenciam à ordem dos essênios, né? Os nazarenos. Por isso que Jesus era conhecido como Nazareno, porque era uma vertente gnóstica da antiguidade, os essênios. Então, eles já sabiam, e o Cristo, né, Yeshua, estava sendo preparado. Ele também passou por uma ordem esotérica. O Cristo íntimo, então, citação aqui do mestre Samael Aunveor, venerável mestre. O fogo celestial deve cristalizar em nós. É o Cristo íntimo, nosso Salvador interior profundo. O Senhor íntimo deve encarregar-se de toda a nossa psique, dos 5 cilindros ou centros da máquina orgânica, de todos os nossos processos mentais, emocionais, motores, instintivos, sexuais. Cristo é o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. Sobre a cruz do mártir do Calvário está definido o mistério do Cristo com uma só palavra, que consta de 4 letras, INRI. Ignis natura renovatur integram. O fogo renova incessantemente a natureza. E aí está um mistério. Muitos pensam, não, mas INRI significava Jesus Nazarenus Rex Judeorum. É o Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pode ser que tinha um sentido físico ali, mas o sentido é profundamente esotérico. Tanto que é um mantra muito poderoso relacionado ao fogo. O Cristo, ainda falando sobre... Agora falando sim sobre o Cristo cósmico, então, depois que o iniciado na 5ª iniciação de mistérios maiores, ele encarna o Cristo íntimo, ou seja, a partir dali já dá para dizer que ele já é um mestre, né? Vamos retomar aqui o drama crístico, né? Jesus nasce em uma estrebaria, nasce ali entre os animais, etc., né? Não é tão bonitinho quanto a gente pensa, ok? Por quê? Ai, que bonitinho, as vaquinhas, a velhinha, tudo ali junto. Ele era tão pobrezinho, Jesus, né? Isso é simbólico, gente. Por quê? Porque é o Cristo íntimo nasce no iniciado, na primeira iniciação de mistérios maiores, mediante a prática alquímica de um casal, né? Inclusive, no Natal passado, estávamos refletindo lá na Alemanha sobre isso. Inclusive, a própria canção de Natal, né? Stille Nacht, né? Que é a Noite Feliz, não sei como vocês traduzem em Portugal, aquela famosa música de Natal. Se a gente para refletir no original em alemão, chama atenção para um mistério do casal. Está falando ali do casal, né? O casal que está ali e nasce do casal. Então, a forma com que fala que o Cristo ali nasce no silêncio. Qual que é o silêncio que o Cristo nasce? Não estamos falando somente de estar no meio do deserto, estamos falando de que o Cristo sempre nasce no iniciado sem alarde. O Cristo é gestado dentro do iniciado sem fogos de artifício. De uma forma muito humilde, a pessoa, às vezes, você olha para uma pessoa fisicamente falando, né? E parece uma pessoa normal e corriqueira, e as pessoas do mundo, pessoas normais, olham para essa pessoa e até às vezes desdenham essa pessoa, tratam mal essa pessoa, mas não sabem que o Cristo está nascendo ali nessa pessoa. É um iniciado que está cruzando o seu caminho terrenal e que dentro dele está nascendo o Cristo. E inclusive, quando Jesus falava, né? E eu virei ao mundo e não... O Cristo vem como ladrão na noite, não é? Que ninguém vê. Ele falava assim, nesses termos. Ou seja, que o Cristo sempre retorna à Terra e ninguém vê. Porque todos estão adormecidos. Porque o Cristo, não estamos falando de uma pessoa ali, que somente aquela pessoa é o Cristo. Não, é uma força que é gestada em silêncio dentro do iniciado, que essa pessoa tem todo o seu drama enquanto humano, e uma pessoa que está encarnando esses valores dentro de si mesmo, mas que passa invisível aos olhos do mundo, sempre. Às vezes, claro, pode ser
dependendo da missão desse mestre, desse iniciado, pode ser uma pessoa, uma figura pública, pode ser uma pessoa muito conhecida também, como no caso dos grandes mestres, né? Tiveram vários discípulos e foram muito conhecidos e perseguidos também. Isso é muito natural. Mas estou falando do processo de encarnar o Cristo, ou seja, que não tem alardes nisso, né? Porque eu estou encarnando o Cristo. Você nunca vai ver um iniciado de verdade falar isso. Eu estou encarnando o Cristo aqui e agora, nesse exato momento. Não é muito comum ouvir isso, né? A não ser que, não propriamente essas palavras, mas os mestres às vezes tentam ensinar, né? E ensinam de acordo com o nível de compreensão de cada um. Então, o Cristo cósmico, ele é já um estágio transcendente do Cristo íntimo. Uma pessoa que já encarnou o Cristo íntimo e posteriormente pode encarnar o Cristo cósmico, que daí já é a máxima expressão do Cristo no universo. Tem um aspecto relativo ao segundo logos. Logos do grego é uma palavra de difícil tradução, porque pode ser traduzida como verbo, né? Um verbo divino, mas é um mistério envolvendo a palavra, né? Se diz que na Bíblia que o mundo foi criado pelo logos, pelo verbo. São forças criativas da natureza, né? Então, é o segundo logos, o primeiro, o segundo, o terceiro, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente poderia dizer assim, que na ordem das três forças, devemos trabalhar inicialmente com o Espírito Santo, com a castidade, com os mistérios do fogo sagrado, etc. Com os mistérios do fogo, a pessoa pode encarnar o Cristo íntimo, e aí vem o segundo logos, o amor, etc., a compreensão, a luz, e somente em um terceiro momento é que a pessoa encarna o seu próprio ser. A gente poderia dizer nesse aspecto. As três coisas estão relacionadas, mas são três aspectos diferentes. O Cristo cósmico é o Sol também. Então, nesse aspecto, o iniciado, ele se integra com a força do Sol, de cada sistema solar. E ele consegue expressar essa força solar com maior intensidade ainda dentro de sua própria consciência. Então, o iniciado já tem acesso ali a leis superiores, ele pode ganhar poderes, pode ganhar ou não, né? Mas é um aspecto muito exaltado já da iniciação. Não é qualquer iniciado que passa por esse aspecto. É um aspecto macrocósmico, ou seja, já transcende um aspecto meramente particular. Esse iniciado, vou dar um exemplo para vocês. O mestre Samael conta casos ali de que ele investigou esotericamente, né, nos mundos acásticos da natureza, nos arquivos acásticos da natureza. Ele fez umas experiências em astral consciente e ele conseguiu reviver o mistério, né, o drama crístico, né, do nascimento, a crucifixão de Jesus, etc. Mas ele conseguiu rever como se fosse um filme mesmo. Só que, em cada momento, ele conseguiu rever mediante os olhos de cada um daqueles personagens. E ele ficou chocado, porque em uma primeira experiência, ele estava vendo que Jesus, o grande iniciado, viu ao ser batizado, etc. Em outro momento, ele estava no lugar de João Batista. Ou seja, depois ele concluiu que todos esses iniciados estavam, na verdade, conectados, porque eles já tinham encarnado a força crística. Então, é um aspecto que transcende a consciência individual, a gente poderia dizer, nessa forma, nesses termos, né? A esfera da Cabala é Chokmah, portanto, tem um aspecto mais exaltado aí dessa força, que está lá em cima. Se vocês verem lá, Keter, Binah e Chokmah está lá em cima já, ou seja, a pessoa o iniciado já encarnou uma força muito exaltada das esferas da árvore da vida. Sobre o Cristo cósmico, eu poderia ainda dizer que é uma força que é encarnada no cume da segunda montanha, né? Na conferência A Iniciação, a gente explica que tem 3 montanhas. E a segunda montanha ou seja, no fim da segunda montanha, é que o iniciado pode encarnar o Cristo cósmico. Ou seja, só depois que o iniciado já criou os corpos solares e encarnou o Cristo íntimo. E sobre isso, o mestre Samael, ele diz o seguinte:
Em todo mito solar, o divino Salvador, o Cristo íntimo, está falando do Cristo íntimo, não estamos falando de Jesus somente. De todo indivíduo sagrado, nasce sempre do ventre da Virgem Imaculada, da Divina Mãe Kundalini. Estela Maris, Maria, Maia, o nome que a gente quiser dar. Isso nos lembra o menino Sol, do dia 24, 25 de dezembro, avançando, nascendo, caminhando para o norte, no momento em que a constelação de Virgem brilha no zênite. Ou seja, os mistérios do Cristo são mistérios cósmicos, que têm uma relação totalmente astrológica, portanto. O Cristo cósmico, no universo ou no homem, sempre nasce nas entranhas da Virgem Mãe Cósmica. Buda nasce de uma virgem, chamada Mahadevi. Krishna, se não me engano, nasce de Devaki, também era representado como uma virgem, de acordo com o drama cósmico sabiamente estudado pelos chineses iniciados. Estamos aí falando de aspectos universais, portanto. E o Cristo histórico, afinal, o que seria o Cristo histórico? Jesus, por exemplo. Estamos falando do maior de todos os Cristos, né? Cristo histórico é um iniciado que encarna o Cristo íntimo. Yeshua ben Pandirá foi o maior iniciado, Jesus, o maior iniciado cristificado que já pisou o planeta Terra. Portanto, é um aspecto humano e se relaciona com Malkut, com um aspecto mais físico, vamos dizer assim. Então, quando se fala de Jesus como Cristo, Jesus o Cristo, sim, estamos nos referindo à pessoa de Jesus, que encarnou essa força crística que é espiritual. Mas não dá para confundir uma coisa com a outra. O Cristo é o Cristo. O iniciado que encarnou a força crística é outra coisa. Esse iniciado, inclusive, ele pode desencarnar ou ser um imortal. Como o grande mestre Jesus e vários outros mestres, como Babaji, como o venerável mestre Hakoksi, Moria, Kutumi, são mestres ressurrectos. Eles passaram por essas iniciações e elevaram ali a vibração dos seus átomos, etc., a uma frequência que eles não experimentaram mais a morte. Mas isso é já, nos dias atuais, no mundo físico, é praticamente impossível, devido à densidade do planeta, etc. E devido às leis que estamos sendo regidos também, nesses tempos do fim. Henry. Essa citação a gente já fez antes, falando dos mistérios do fogo, né? Ignis natura renovatur integram. Gravem bem essa frase. Os 12 apóstolos e suas virtudes. Então, como dissemos antes, assim como todo o drama crístico é um mito, uma narrativa de um drama que todo iniciado deve passar, se ele quiser encarnar essa força crística. Portanto, toda essa história de Jesus é um drama universal que todo iniciado deve ver também. Todo iniciado teve 12 apóstolos, nesse caso, todo Cristo, né? Porque esses 12 apóstolos representam as 12 partes autônomas do seu próprio ser interior. Esses 12 apóstolos representam também as 12 virtudes, as 12 faculdades ocultas também. Então, a gente poderia relacionar da seguinte forma, olha só, que interessante. São diversos aspectos que o iniciado deve encarnar dentro de si mesmo. Pedro tem relação com o signo de Áries. E que tem a ver com os mistérios da alquimia. João, o verbo, se a gente vê lá nas primeiras palavras do livro de João, na Bíblia, diz assim, enarché gen logos. Ou seja, no princípio era o logos, o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, João tem tudo que ver com o mistério da palavra, do verbo. Judas é o mistério da inteligência. Tá bem? Ah, mas Judas foi o traidor. Sim, mas ele está relacionado com o signo de Gêmeos. E Gêmeos é o mistério da dualidade.
Ah, sim, a Catarina falou que é touro. Sim, eu lembro, Catarina, você é de touro. Eu não lembro de todos, mas a Maria, por exemplo, é de Capricórnio, certo, Maria? Não? Ah, não me diga que eu errei. Sou touro. Você é touro também? Meu Deus, quanto touro. O resto eu já nem lembro, já esqueci. Puxa vida, fiquei triste comigo mesmo agora. Bom, voltando aqui. Judas foi uma pessoa totalmente incompreendida na história. Porque, inclusive, vocês vão ler nos apócrifos, inclusive no Evangelho de Judas, vocês vão ver que o próprio iniciado Judas não queria cumprir esse papel, porque foi o próprio Mestre Jesus que designou a ele, falou, olha, você vai ter que me trair, porque se você não me trair, não vou passar pelo aquilo que eu tenho que passar. Ou seja, todo o drama que Jesus passou, cada um dos apóstolos teve um papel a cumprir e que o próprio mestre designou. Muitos não queriam aceitar cumprir certos papéis, né? O próprio Pedro, né? Pedro não queria ser o líder da igreja depois, né? Mas, secretamente, o mestre preparou João para outra finalidade. Não sei se vocês sabem, mas o próprio mestre Omram Michael Einhoff, que é um grande mestre também, que fundou o que se chama no mundo físico a Grande Fraternidade Branca, né? Lá na França, se não me engano, foi onde foi fundado, mas também ele era, se não me engano, ele era da Bulgária, se não me falha a memória. Ele dizia que, secretamente, ao mesmo tempo que Jesus, né, preparou Pedro para seguir como líder da igreja, né, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele preparou secretamente João para guiar a sua igreja oculta, ou seja, o próprio cristianismo tem um aspecto exotérico, público, que foi aquele disseminado por todo mundo, como o cristianismo popular, mas secretamente João foi sendo preparado para vamos dizer, manter os mistérios crístico-gnósticos vivos, mas ocultos ao mesmo tempo. Ou seja, João, se vocês vão ver, inclusive lá nos apócrifos, o evangelho apócrifo de João, Jesus, o grande mestre, ensina para ele um monte de coisa que ele não ensina para os outros, e assim ele fazia com vários iniciados. Né? Estou dando alguns exemplos aqui, né? Felipe, por exemplo, né, Judas, a inteligência, vocês vão ver, tem tudo a ver também com o signo, né? Felipe, o ocultismo, vocês vão ver o signo de câncer, tem um mistério com vamos dizer, a ostra, né, vamos dizer assim, a gestão, o gerir a pedra, a pérola, né? Portanto, o mistério também da alquimia, mas o mistério do ocultismo em si mesmo. Mateus, a ciência pura, tem relação com o signo de Leão. Timóteo, a inspiração, o signo de Virgem. Mas os virginianos são inspirados? Olha, os virginianos geralmente são pessoas muito mentais, muito bitoladas na mente, ou seja, ficam sempre limitados a interpretar as coisas racionalmente, não conseguem ver além de regras, de quadrados, etc. Mas quando a pessoa ela transcende isso, né, ela atinge um aspecto superior da mente, que é a mente interior. Aí a pessoa se torna uma pessoa super inspirada e intuitiva. Ela consegue transcender as aparências, né? Mas é um desafio para todas as pessoas em geral, mas os virginianos geralmente sofrem muito com isso. Não vou falar de todos os signos, tá bem? Mas Santiago, Libra, né? Tem relação com os mistérios crísticos em geral. Marcos, Escorpião, os fogos sagrados. Vocês vão ver que Escorpião rege os órgãos sexuais, por exemplo. E, portanto, tem toda uma relação ali com os fogos sagrados, né? Da alquimia. Lucas, a Cabala, né? Sagitário. Vocês vão ver que, observem as pessoas de Sagitário, são super simbólicas, adoram símbolos, geralmente. São pessoas um pouco intuitivas e gostam de mitologia em geral, etc. Ou seja, porque não quer dizer que é uma regra, tá? Não vamos ser bitolados, né? Não vamos seguir estritamente isso, mas são aspectos que cada um deve encarnar dentro de si mesmo. São diferentes virtudes
que devemos encarnar. André, os mistérios da cruz. Inclusive, tem uma cruz de Santo André. O André teve uma cruz específica para ele, porque isso era simbólico também, era a cruz da alquimia, mas também representava em geral os mistérios da cruz. Porque, inclusive, não era uma cruz normal, era uma cruz assim, certo? Cruz de Santo André. Tomé representa a mente interior, aí o signo de Aquário. Bartolomeu representa a mística. Aí vocês vão ver as pessoas regidas pelo signo, né, que nasceram sob o signo de Peixes, são pessoas que, em geral, têm uma forte tendência à mística, né, no caso das pessoas superiores, mas também isso rege para é válido para todos os signos, né? Que pode ser o contrário, né? Uma pessoa de tipo inferior de cada signo é totalmente o oposto. Então, por exemplo, pessoas de Peixes que não têm essa tendência à espiritualidade é justamente o oposto. São pessoas totalmente tem vícios, né? São pessoas, vamos dizer, de certa forma, degeneradas sexualmente, né? E assim por diante. Não estou julgando ninguém, estou falando no geral, são tendências, tá bem? Os signos são tendências psicológicas, né? A certos padrões. Homens cristificados através da história. A péssima notícia para algumas pessoas mais dogmáticas é que Jesus não é um único Cristo. E que ao lado desse banquete aí, existiram vários outros Cristos que cearam junto, ok? Aurus, no Egito Antigo, né? Heracles, ou Hércules. Adonis, também. Tamuz, que foi um grande iniciado. Tamuz foi também um grande faraó egípcio. Deus Ibis de Tote, também a gente poderia falar. Hermes Trismegisto, o grande mestre, também foi um cristificado. Mitra, né? Zaratustra, né? Na Pérsia Antiga. Também nasceu no dia 25 de dezembro, mas aí no ano 1000 por volta, né? Dionísio, também nos mistérios gregos. Hermes e assim por diante. Krishna. Vocês vão ver a história de Krishna também, vocês vão ver muitas coisas semelhantes, né? Até os ensinamentos dele, se você pega às vezes, e você eu já fiz até um teste parecido, né? Você pega textos do Bhagavad Gita, isola e lê para as pessoas, fala, da onde que é esse texto aqui? Ah, eu acho que é do Evangelho de não sei o quê. Não, não é do Evangelho, é do Bhagavad Gita. Tá lá na Índia, foi muito antes. E as pessoas falam, nossa, mas é quase igual, né? Como pode? Pois, é possível. Bom, gente, esse foi o último slide. Espero que esteja claro para vocês. Agora eu vou encerrar a gravação e, a partir de agora, só participará das perguntas e das respostas aqueles que estiverem presentes aqui. Então, eu vou cancelar aqui a gravação. Agradeço a todos os que vão assistir ainda esse vídeo no futuro, porque não estiveram presentes. E até uma próxima. Agora, como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se eu consigo cancelar aqui. Puxa vida, não estou conseguindo. Só um minutinho. Gerenciar. Nossa, só um minutinho. Vamos ver agora se eu consigo cancelar. Gravação. Parar a gravação. Agora sim. Tchau, gente. Então, para quem não vai participar desse momento final, até mais. Um abraço a todos.